O problema de pesquisa selecionado por nós duas é qual o papel do tabagismo na saúde periodontal. A nossa justificativa da escolha é por sua relevância prática para dentistas, proporcionando uma abordagem multidisciplinar que destaca a importância da prevenção em pacientes fumantes. A intenção é impactar positivamente a saúde bucal, reconhecendo os desafios enfrentados por essa população. A importância para o conhecimento do cirurgião dentista sobre o efeito do tabagismo é porque permite uma abordagem clínica mais abrangente. O tabagismo é correlacionado com agravamento de doenças periodontais, diminuição de resposta imunológica e comprometimento de cicatrização pós-tratamento. Isso implica que o profissional deve adaptar estratégias de intervenção considerando os desafios específicos enfrentados por pacientes fumantes. No artigo 1, fala sobre o perfil periodontal em pacientes tabagistas no Centro de Hiperdia em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele foi publicado pela HU Revista, onde sua nota avaliada no Webqualis é de B3. A entidade que dita o periódico é a Lilacs Periódicos, CAPES e Biblioteca Nacional de Medicina. O principal autor deste artigo é o Márcio Eduardo Vieira Falabella, e as respectivas instituições é a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora. O objetivo desta pesquisa é identificar o perfil periodontal de usuários de tabaco, bem como indivíduos com necessidades especiais, como diabéticos, renais crônicos e hipertensos. Os métodos utilizados para essa pesquisa foi o tipo de estudo transversal, que na amostra foram examinados clinicamente 66 indivíduos, sendo 32 do sexo feminino e 34 do sexo masculino, com idade entre 23 e 83 anos. E a variável analisada foi a condição dos parâmetros clínicos periodontais dos indivíduos avaliados. Nos resultados avaliados, 72,72% dos indivíduos examinados apresentaram diagnóstico de periodontite em estado de 3 e 4 de severidade. Não houve correlação positiva entre a média de tempo de tabagismo e a gravidade da doença periodontal. A média de sangramento à sondagem foi mais baixa nos indivíduos que consumiram mais de 10 cigarros por dia, comparando aos que consumiram menos de 10 cigarros por dia. Não houve diferença significativa entre os parâmetros clínicos e profundidade de bolsa-sondagem em relação à quantidade de cigarros consumidos por dia. Portanto, a conclusão do estudo destaca que o tabagismo foi consistentemente associado à severidade da doença periodontal nos indivíduos avaliados, sugerindo uma relação significativa entre o hábito de fumar e o agravamento das condições periodontais. O segundo artigo escolhido por nós foi o efeito do tabagismo na saúde periodontal, publicado pela revista Journal of Clinical and Diagnostic Research, com a nota B3. Os métodos desse estudo foi utilizado o estudo observacional transversal. Na amostra obteve 60 participantes, dos quais 40 foram selecionados para participar da pesquisa, sendo divididos os participantes com periodontite e os saudáveis. A variável analisada é a expressão dos níveis de mRNA, mensageiro de ácido ribonucleico, de duas proteínas específicas, MMP8, metaloproteinase de matriz 8, TIMP1, inibidor tecidual de metaloproteinase 1. Os resultados dessa pesquisa, o estudo analisou a saúde das gengivas e a atividade de alguns genes em pessoas que fumam e não fumam, tanto com quanto sem problemas das gengivas. As pessoas sem problema nas gengivas, mas que fumam, apresentaram diferenças na presença de certas proteínas em comparação com as que não fumam. Mesmo que a atividade genética não tenha sido muito diferente entre os grupos, os fumantes com problemas nas gengivas mostram proporções mais altas de certas proteínas. Além disso, foram encontradas relações
entre a atividade genética e os sinais clínicos em diferentes grupos. No geral, então, o estudo explorou como o tabagismo e a saúde das gengivas podem estar relacionadas a níveis genéticos e clínicos. Nos resultados principais, foi observado que o grupo 1A demonstrou uma expressão mais elevada de MMP8 em comparação ao grupo 1B. Além disso, ao comparar o grupo 1B com o grupo 1A, foi notada uma diferença significativa na relação MMP8 e TIMP1, com valores mais altos para o grupo 1A. Eles estão destacados na tabela. E é também interessante destacar a presença de uma correlação positiva entre a expressão de MMP8 e a profundidade de sondagem, bem como o nível de inserção clínica, tanto no grupo 1B quanto no grupo 1A. No grupo 2B, foi observado uma correlação significativa entre a expressão de MMP8 e TIMP1, com a profundidade de sondagem e nível de inserção clínica. Podemos adicionar também, chamando mais atenção para a correlação positiva entre TIMP1 e o índice gengival no grupo 2A. No entanto, podemos concluir que o tabagismo impacta o estado periodontal e a expressão de mRNA de MMP8 e TIMP1 em pacientes com periodontite crônica. A avaliação precoce de MMP8 e TIMP1 pode ser usada como biomarcador na previsão de suscetibilidade à doença periodontal. O artigo 3, escolhido por nós, sobre o efeito do tabagismo no estado de saúde periodontal, um estudo corporativo e transversal, publicado pela revista Journal da Sociedade Indiana de Periodontia, com a nota B3. O objetivo da pesquisa é analisar e comparar o estado de saúde periodontal entre os fumantes e não fumantes, incluindo uma avaliação prática de higiene bucal, assim podendo identificar possíveis associações entre o tabagismo e a condição periodontal, bem como compreender o impacto desses hábitos na saúde bucal. Os resultados dessa pesquisa é que houve diferença estatisticamente significativa nos achados entre fumantes e não fumantes. E podemos concluir que foi observada associação positiva entre doença periodontal e tabagismo. Verificou-se também que o tabagismo estava associado a menos sangramento gengival e bolsas mais profundas em comparação aos não fumantes. Então, com base nesses 3 artigos mencionados, todos do tipo de estudo transversal, no artigo 1, apresenta resultados menos conclusivos com uma alta prevalência de periodontite em estágios avançados, mas sem uma correlação positiva clara entre o tempo de tabagismo e a gravidade da doença. No artigo 3, indica uma diferença estatisticamente significativa na condição periodontal entre fumantes e não fumantes, usando o índice periodontal comunitário. E já no artigo 2, ao focar na expressão genética em grupos específicos, sugere uma correlação positiva entre a expressão de MMP8 e TIMP1 em parâmetros clínicos com fumantes com periodontite crônica. As considerações finais do nosso problema selecionado, qual o papel do tabagismo na saúde periodontal? Com base nos dados coletados nesse estudo, conclui-se que existe uma associação significativa entre o tabagismo e a incidência da doença periodontal. Perante a análise dos parâmetros clínicos periodontais, indicou que os indivíduos tabagistas apresentam uma condição periodontal mais comprometida em comparação com não fumantes. Esses resultados relevaram uma correlação entre a quantidade e o tempo de exposição ao tabaco com a gravidade da doença periodontal. Indivíduos que fumam por períodos mais longos e consomem uma maior quantidade de cigarro diariamente mostraram uma tendência
a apresentar condições periodontais mais acentuadas. Então, pode-se concluir que esse caso padrão sugere que a intensidade do hábito de fumar está diretamente relacionada ao risco e à progressão da doença periodontal. Obrigada.